Olá, boa tarde. Esperar, né, a convidada entrar. Vamos lá, deixa eu esperar os nossos... Olá, já estão me falando que já entrou, gente. Tudo é teste, né? A gente tem o hábito aí de fazer pelo Facebook, pelo Insta. Já fizemos 3 lives aí, série de lives. E agora a gente vai testar essa ferramenta do Face. E hoje temos aí né? Tô aguardando a nossa convidada, a Thaís, entrar. A Vera já entrou. Eba! Muito bem. Sejam bem-vindos. Vamos lá. A Vanessa também já deu oi. Estou esperando a Thaís. Vamos ver se ela está conseguindo. Será que ela está conseguindo entrar? Gente, tudo essas tecnologias novas, estamos todos nós aprendendo. Vamos ver se a Thaís está conseguindo. Vamos ver se a Thaís está conseguindo entrar. Ó, já estamos... Ó, minha mãe já falou que é minha fã, vou te contar, viu? Ah, a Thaís está entrando, eba! Aê, deu certo! Olá, deu certo! Que bom! Gente, nós estamos testando tudo, testando no Facebook, testando fazer live, né, testando uma ferramenta para ter convidado, e ela está prontamente aí. Estamos aí. Vanessa, ela que ela já entrou. Peraí, a gente estava preocupado se você ia conseguir entrar. Ah, tá. Se vocês puderem falar se o nosso áudio tá bom, a imagem. Vamos lá. Peraí. Vamos ver se dá tudo certo. Estão falando que legal, aí tá dando certo. Vamos testando, né? Aos pouquinhos a gente vai testando. Muito bem. Né? Acho que alguns já me conhecem por conta do Insta. A gente tem feito uma série de lives faz 15 dias, né? A gente fez a primeira, a importância do brincar para startar e pedir para as pessoas participarem. E aí, nesse meio do caminho aqui, a gente disparou algumas lives, então a gente tem feito pelo Insta, né, pela Semana Mundial do Brincar. A Semana Mundial do Brincar, para quem não sabe, é uma iniciativa da Aliança pela Infância. Me falaram que a minha imagem não está muito boa. Ah, meu Deus, essas internets. Eu vou desligar o meu celular, então vamos ver se melhora a conexão. Vamos tentar ver se melhora a conexão. Então, aí a gente startou com a Semana Mundial do Brincar, né, com a palestra, o bate-papo sobre a importância do brincar, e agora, depois a gente fez uma sobre literatura infantil, que foi ontem no Insta, e agora nós iniciamos a proposta aí de Facebook também. Essa semana, desde de domingo, na verdade, a gente chamou, engajou os nossos alunos, engajou todo mundo para trazer para essa Semana Mundial do Brincar, onde as pessoas estão brincando nas suas casas, mandando vídeo, pedindo para a gente, de alguma forma, né, marcando a gente com os hashtags SMB, Semana Mundial do Brincar 2020, Acolher Brincando,
Estamos pedindo também para engajar os idosos, então, né, a gente tem colocado aí alguns vídeos da vovó, inclusive, eu tenho uma vovó de 83 anos que tem Alzheimer, mas que, assim, brinca com parlendas, enfim. E hoje, né, a gente conversando, eu vou explicar até por quê, por que a gente trouxe a questão do inglês, né? Tinha até uma outra parceira que, por acaso, teve um imprevisto, não pôde estar presente, inicialmente era ela, e aí eu busquei com algumas parceiras e tive a super indicação da Thaís, né, Thaís, que aceitou prontamente aí o convite de vir falar para a gente um pouquinho sobre o brincar, né, o quanto que é esse brincar com o inglês, né? Eu sou professora de educação infantil há 19 anos, sou do Acolher Instituto, onde a gente trabalha com formação para educadores, nosso maior foco é berçário, trabalhar com capacitações para pessoas do berçário, educação infantil como um todo e o idoso, né? E temos também o curso de recreação. Então, por conta disso, né, que a gente sempre foi se envolvendo aí na Semana Mundial do Brincar. E aí, por conta disso, a gente quis falar sobre o inglês, né? E o inglês, o que acontece, né? Eu penso hoje em dia, as crianças brincam já com o inglês no dia a dia, foi o nosso bate-papo de hoje à tarde, né? Depois eu vou postar aí um videozinho da minha sobrinha pintando a aquarela, e ela vai falando o nome das cores em inglês, e não é algo que ela precisou entrar na escola, né? Primeiramente. Então, vou passar a fala para a Thaís para se apresentar, enfim, a gente poder ir conversando juntos. Seja muito bem-vinda, Thaís, e gratidão, né, por aceitar o convite. Pessoal, boa tarde. Gratidão minha também por esse convite maravilhoso, né? Nessa Semana do Brincar, falar de brincar, do lúdico, que é muito importante. Eu me chamo Thaís, então, sou professora de inglês na Rede Municipal de Mongaguá e também sou professora de inglês na Rede Municipal de Itanhaém, as duas aqui no litoral de São Paulo, tá? E eu sou formada em letras, português e inglês. Também sou formada em pedagogia, aí eu fiz pós em inglês, né, para me aprofundar ainda mais, e também fiz pós em psicopedagogia, para entender, né, a mente da criança e todas essas situações envolvidas aí para o desenvolvimento e poder colaborar. Então, é um prazer estar aqui. Legal, isso aí. E a Thaís, né, tem a questão da psicomotricidade, que eu acho que psicomotricidade não, psicopedagogia, que é super bacana para compor essa fala. E aí, Thaís, eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, né, como que é esse brincar, né, com o inglês. Como que é essa questão da segunda língua para criança pequena? Então, Cris, vamos lá, pessoal. O inglês, tá? Ele é a nossa segunda língua, né? Então, assim como o espanhol, nós já temos a nossa língua materna, que é a língua que a gente já nasce falando, né? Dos nossos falantes sociais, no caso aqui no Brasil é o português. Então, o inglês, como o espanhol, seria uma segunda língua, né? E aí vem aquela coisa, né? Como as nossas crianças vão aprender essa segunda língua. Gente, já é falado aí por Piaget, Vygotsky, Vallon, esse período maravilhoso aí que vai do 0 aos 7 anos, aonde a criança vai desenvolvendo e o córtex dela está totalmente aberto para novas aprendizagens, né? O que você expor para a criança, ela tem sim capacidade de aprender. Às vezes a resistência está no próprio pai ou no próprio professor em achar que é difícil demais. Mas essa questão é muito legal de se entender que o aluno ou a criança ela tem essa capacidade sim, porque é uma idade muito propensa, tá bom? E nós estamos o que, gente? Na era dos nativos digitais. Eles já nascem, né, propensos para essa interação digital, eles já nascem com muitas possibilidades, nascem com um poder muito forte para essas interações. Então, o que acontece? A gente precisa ajudar e dar uma norteada, né? É por isso que eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão do filtro afetivo. Você sabe o que é o filtro afetivo, Cris? Ah, você contou um pouquinho para mim hoje à tarde. Eu vou deixar para você, tá? Tá bom.
Em relação à segunda língua, gente, aquisição de segunda língua, mas eu também penso que nesse contexto aí de quarentena também vai servir para os pais, professores, ou para todos nós que estamos querendo entender o porquê de repente está tendo um pouco de resistência, por que a gente não, às vezes, fica com medo e não consegue, né, finalizar atividades. Então, o filtro afetivo ele vem para falar disso um pouquinho, tá? Quem falou dele, quem criou toda essa teoria, foi o Stephen Krashen, que é um estudioso, tá, norte-americano. E o que ele fala sobre esse filtro afetivo? Principalmente, eu vou aqui puxar para a sardinha para o inglês, né, ou para uma segunda língua, mas a gente pode sim incorporar no nosso dia a dia aí. O que é esse filtro afetivo, gente? É assim, ó, a gente está propenso a aprender alguma coisa e de repente vem um filtro que nos cega, como se fosse uma nuvem, e não permite que a gente aprenda aquilo que era para ser aprendido com mais naturalidade. E o que é esse filtro afetivo? Como é que ele aumenta, ele fica grande ao ponto de ser uma neblina que a gente não consegue enxergar? Com estresse, nervoso, principalmente no inglês, que você tem que aprender uma outra língua, uma outra pronúncia. Então, você vai aumentando esse filtro afetivo de uma forma que se torna muito difícil a conectividade, você conseguir entender o que é. E uma coisa que seria, às vezes, fácil e era para ser natural, se torna um transtorno, tá, gente? Então, assim, o que eu queria falar para vocês? O seguinte, vou dar um exemplo aqui, vai rapidinho. Um menino chega aqui para você, seu filho, sua filha, chega assim e fala assim: olha, mãe, como a Cris mesmo disse da sobrinha dela. Olha, mãe, tá vendo esse aqui, ó? Esse azul, essa criança tem 3 anos. É blue em inglês. E você sabia que... Aí você fala: como isso, menino? Onde você viu? Nem vai para a escola. E ele vira e fala para você assim: é um menino da internet que fala aquele que eu sigo, mãe. Sabe aquele menino que eu sigo? Ele me ensinou assim, ó. Você pega o yellow, você pega o red, que é vermelho, tá, mãe? E você pega o blue, que é azul, tá, mãe? Que você não sabe, eu tô te falando. E aí você mistura essas duas cores, mãe, e dá o purple, mãe, dá o roxo. Você não sabe? E você fica: meu Deus, como que ali, olhando um vídeo do menininho lá que ele segue, certo? Como que ele aprendeu? Eu tô aqui falando para esse menino há 1 ano aqui, batendo aqui na tecla, e ele não consegue, e ali com o vídeo ele conseguiu. Gente, sabe o que aconteceu? Esse filtro afetivo lá na internet está super baixo. Por quê? Ele está sendo cobrado? Não. Ele está vendo um negócio de modo lúdico, um vidinho que ele gosta, numa calma, totalmente exposto e aberto para receber toda essa mensagem, para acomodar no cérebro. E isso afetivamente é muito positivo, de uma forma que o vídeo ele viu há 4 dias atrás e agora ele está te mostrando que ele não só viu o vídeo, como ele aprendeu. Ele assimilou, ele acomodou, porque veio como para ele, gente, essa informação? De modo lúdico, de modo natural. Não foi assim, ó, senta aqui, que agora eu vou te apresentar as cores, você vai ter que fazer uma combinação e descobrir que cor que é, e se errar é 0. É todo um ambiente propício, numa coisa que ele já gosta de fazer. Então, aí que vem o quê? O lúdico. E por que eu disse, isso foi o Stephen Krashen falou, na aquisição da segunda língua, que você precisa, qual é a dica? Diminuir esse estresse, toda essa nuvem que eu falei para vocês, diminuir esse filtro. Ele tem que ser bem baixinho para poder passar o que ali? A informação, para se tornar em aprendizado. Então, eu trago isso para o inglês, mas também pode ser usado a nós nos organizarmos para diminuir esse filtro em qualquer área, tá bom? E, falando da brincadeira, qual é o jeito de trazer isso daí de modo bom para a criança, esse filtro ser baixo? Do modo lúdico, do modo que ele é acostumado, do modo que está ali no campo, na zona dele de conforto, e com coisas que criança gosta, que é o quê? Brincadeira, musiquinha, né? Filmes, jogos, e por aí vai. Você usa a sua imaginação também e vai desenvolvendo. Não sei se vocês conseguiram entender aí o que eu quis dizer, a questão do filtro afetivo. Thaís, é bacana porque você trouxe, né, especificamente para, claro, se você falou, vou puxar a sardinha para o inglês, mas isso vale para qualquer área da criança, né? E aí, assim, você começou falando, por exemplo, de um teórico que fala dessa coisa, como quando você falou de filtro afetivo, a gente fala muito de vínculo afetivo, né, que Valon fala muito disso, e aí, como educadora, essa questão do quanto a gente precisa conquistar as crianças,
né, para que ela tenha vontade de aprender, né, e a questão da criança pequena é totalmente lúdico, senão a coisa não flui, né. E aí, assim, isso a gente conversou na nossa primeira live sobre a importância do brincar. O quanto que a criança, quando ela está relaxada, não só a criança, adultos também. Por isso que grandes empresas que trabalham com marketing e tal, traz essa coisa do lazer, do momento do descanso. E aí a gente até comentou, vê se você concorda comigo, que as grandes ideias normalmente surgem no momento que você está relaxado. Você está, às vezes, na frente de um computador, de um trabalho que você precisa executar, o negócio não vai. Você está super cansado, a mente cansada e a coisa, né, não anda. De repente, você parou, foi assistir um filme, foi relaxar, foi bater um papo com alguém, e daqui a pouco você fez, nossa, peraí, agora eu já sei, tive uma ideia, não é? Então, as grandes ideias surgem desse momento de relaxamento, de descanso, não é isso? O meu marido já está acostumado, porque eu saio do banho com novas ideias. Legal. Eu saio do banho, com insights dentro do banho, lá relaxada, e saio com novas ideias. Legal, então é isso mesmo, né? E as pensar no tema, né? O lúdico como ferramenta de aprendizagem, você trouxe todo esse contexto para gente, que o quanto que né, o lúdico a criança aprende com muito mais facilidade. E essa aprendizagem ela tem que ter significado. E também mais um motivo para aquele menininho ter aprendido lá as cores, né? Muito facilmente. Ele se reconheceu ali assistindo um outro menino da idade dele, fazendo aquelas misturas de cores, né? Então, assim, essa interação que é muito importante. Então, muitas vezes nós aí nesse contexto de quarentena, como pais, né, como professores, pais virando professores também, temos que como eu vou dizer, nos diminuir e tentar pensar como uma criança. Para quê? Para que ele entenda que tem uma conectividade ali. Você vai conseguir fazer sim, na sua idade eu conseguia. Olha só, então assim, mostrar para ele que assim, que não é um adulto mostrando uma coisa que é inatingível, que ele consegue sim. Vamos ver como vai dar para fazer, vamos tentar. E aí buscando essas alternativas nesse momento de adaptação, né? E agora, assim, eu sei que você falou um pouco disso, mas e nesse momento de quarentena, né? O que você acrescentaria aí da sua fala para trabalhar com, não só com as crianças, porque aí eu acho que é toda a família, né? Acho não, tenho certeza, envolver toda a família. Como que a gente pode estimular, né, o desenvolvimento dessa segunda língua? Então, pessoal, você não precisa ter muitas coisas. Você não precisa também, eu não sei falar inglês, eu também tenho que ensinar meu filho inglês. Uma gramática básica, onde o Google vai te dar o nome daquela palavra. Por exemplo, cachorro. Olha só, eu estou com um dicionário aqui, né? Um dicionário de inglês, mas vamos supor que isso aqui seja um livro de palavras normal. Aí você vai abrir aqui, vai ver que tem um cachorro aqui, certo? Então, o que você vai fazer? Se você ir lá no Google, como fala cachorro em inglês? Aí vai falar dog. Aí você pega e fala, ó, filho, nós temos aqui um dog, um rabbit, um chicken e um cat. Então, é uma modo lúdico. Eu vou decore esses 4 animais que eu vou fechar a página e quando eu fechar, você vai ter que falar o que tinha aqui, hein? Então, ele vai olhar, né? Aí você fecha. Aí você falou quais os 4 animais que tinha aqui. Podia ser um livro comum, com animais comuns, sabe? Em português mesmo. E aí ele vai falar assim, ai, mãe, tinha um cachorro. Aí você fala, mas eu não quero cachorro, quero em inglês. Aí ele, dog, né? Aí um ponto. Sempre com brincadeira, gente. É gostoso. Levanta a nossa autoestima, a gente brincando com as crianças. Ela aprende, né? Sem cobrança e de modo prazeroso, que é o mais importante. Então, esse tipo aqui de brincadeira é legal, de o que tinha na cena, com qualquer tipo de livro. Você pode desenhar, a gente pega uma folha, desenha lá, sei lá, do seu jeitinho. Uma menina, um cachorro, uma casa, fala, decora o que tem aqui que eu vou fechar. Fechou, ensinou ali inglês, vocabulário, depois o que é que tinha ali mesmo? Aí você faz a competição, faz a própria criança desenhar o dela, e aí você brinca com ela, tem que adivinhar também. Vários joguinhos. Tem uma outra coisa também, pessoal, que tem gente que fala assim, é a questão dos aplicativos, né, dos jogos eletrônicos. Para o inglês, gente, tem muito aplicativo legal. Lógico que você não vai deixar seu filho lá 3 horas, lá, viciado nesse aplicativo, mas tem joguinhos com atividades lúdicas, sim, que dá para você aprender, que dá para você aprender até junto com a criança, ser um momento divertido para os dois. Também filmes ou músicas, vamos falar de música, por exemplo, né? Vou dar a ideia assim do Frozen, todo mundo conhece, né?
Então, vamos Let it aprender go. inglês com Frozen. Vamos Let aprender it com... Aqui que a gente já sabe, né? A música em inglês, o trecho lá é Let It Go, certo? E tem, quando a gente põe um filme para assistir, que é em português, é Livre Estou. Não vá, é difícil para uma criança pequena, né, assistir todo um filme em inglês. Mas o que, que você faz? Na hora dessa música, em vez de ele ouvir o Livre Estou, você muda lá a tecla lá e põe todo ele em inglês. Pelo menos aquela música ele vai ouvir o quê? Let it go, uma coisa que ele já gosta, mas agora em contato com o inglês, tá bom? Muitas vezes também eu já vi alunos ou crianças que pegam ali o celular e coloca mesmo numa página em inglês com crianças interagindo em inglês. E aí a mãe fala, filho, isso aqui nem tá na sua língua, eu vou tirar. Você nem entende, você pode deixar assim, né? Contanto que o conteúdo seja para a idade dele, você pode deixar. Sabe o que vai acontecer? O auditivo dele, a consciência fonológica, ele já vai ter uma consciência. O cérebro vai entender: olha, é uma nova aquisição de nova língua. Aí, no futuro, que ele vai lembrar da língua, ele vai pegar e vai ver: olha, o cérebro já está mais acomodado. Depois que eu aprendi inglês lá, né, na minha adolescência, mas eu lembrei de músicas que meu pai ouvia quando viajava. E quando a música veio na minha memória, eu já sabia a tradução, parece que já computou no meu cérebro que eu já havia ouvido essa música. Então é muito legal, vocês que querem introduzir aí os filhos de vocês no inglês, deixar eles em contato um pouco através de música, um vídeo. Parece que eles não estão entendendo nada. Pode ser que na parte da fala, né, da pronúncia, não. Mas eles estão vendo todo ali um gestual, é a criança que está vestindo uma boneca e está conversando, e ali vai tendo uma consciência dentro do seu cérebro dessa nova língua. É um jeito também legal de ajudar. Thaís, tem uma pergunta aqui. Tá. Qual aplicativo ou quais aplicativos você indica para aprender português ouvindo ou para aprender, deve ser aprender inglês, né? É isso? Então, tem os aplicativos da Não, qual Bridge. aplicativo você indica? Tem duas perguntas, perdão. Tá. Qual aplicativo você indica para criança? Para criança. E, tá, e aí foi um comentário. A gente aprende português primeiro ouvindo. Na verdade, se pensar, né, no ouvir, no falar, nas competências de aprendizagem, né? Ouvir, falar, né, escrever e ler. As 4 competências de aprendizagem que a gente precisa para a língua e serve tanto para o inglês. Com certeza, para prepará-lo. Então, assim, deixar eles em contato o máximo possível com o inglês. Porque o que nós, às vezes, queremos? Uma coisa imediata. E parece que uma coisa a longo prazo não dá certo, mas na questão de aquisição de linguagem, você expor a criança, até um bebezinho, a ouvir algumas coisas em inglês, ajuda bastante essa parte do cérebro a assimilar e acomodar, e o resultado vem no futuro. Quando ele aprende muito mais fácil, pega muito mais rápido, e aí você vai ver, nossa, né? De repente, tudo que estava ali parecia inválido é totalmente válido. E sobre os sites, olha, os aplicativos, tem o da British Council, depois a gente pode deixar escritinho aqui, né, Cris? A gente passa direitinho para vocês. Tem bastante joguinhos, esse British Council, ele é britânico, mas ele pega leve na pronúncia, é muito legal. Fora os aplicativos Duolingo, que tem Duolingo Kids agora, e você pode baixar, e tem a parte gratuita também, que dá para você treinar, fora outros, muitos outros que são de treino de aquisição de linguagem, que a gente pode depois disponibilizar aí para vocês, e vocês baixam, mas, gente, sempre lembrando assim, né? Administrar o tempo nesses aplicativos é muito importante, não deixar muito maçante, né? E nesse momento de quarentena, né? Meio que flexibilizar, não tornar tanto uma obrigação, porque quando a criança fala eu quero, ela se abre, ela pode, aquilo ali vai dar muito fruto, quando ela está com esse filtro afetivo baixo para quê? Para receber tudo isso, tá? Então, é muito importante vocês irem administrando aí conforme for, mas é sempre bom ter, viu? E tem gente que é 880, não, não vão mudar esses jogos, nem nada.
mas é muito importante. Olha, eu vou falar uma coisa, aquele joguinho Minecraft, eu que dou aula também para sextos anos, os meus alunos sabem muito de vocabulário através desse jogo, porque tem a table, a mesa, tem lá as certas palavrinhas lá que são vocabulários que é muito legal ver que eles já internalizaram isso através de um jogo. Lógico, é muito chato quando algum aluno me fala, o sábado eu fiquei desde que eu almocei até 8 horas da noite nesse jogo. Aí você viu 8 horas exposto a um jogo? Então, não, né? Mas do contrário, com ordenação, com controle, eles ajudam bastante a aquisição da segunda língua. Até, assim, você falando um pouco disso, né, me trouxe a reflexão desse período de quarentena, o quão difícil, né, é para a criança entender que agora ela tem que estudar em casa, sendo que em casa é o local de descanso, é o local de lazer, de brincar, né, e de repente tem um momento para fazer as lições, né? Então, tem escolas que pegam um pouco mais lento, tem escola que é mais, tem essa obrigatoriedade de ficar na frente do computador, aí depende da proposta pedagógica da escola, de onde essa criança estuda, né? Mas eu acho que nós, enquanto pais, né, familiares dessa criança, ter um pouco de se colocar no lugar, né? Ter a empatia com que momento é esse que a criança está vivendo, que está sendo um momento difícil para todos nós, né? E para a criança, mais ainda, que teve, né? Tinha até um texto que a minha mãe compartilhou comigo esses dias, mas a minha escola também compartilhou no Face deles, né? O Sei Mário Barbosa, que é onde eu trabalho. Bem bacana, não sei se tem alguém da escola, mas beijo. Já vi uma amiga que trabalhou comigo e falou: ai, que saudade. Então, está aqui nos comentários. É gostoso que a gente se revê alguns aqui. Então, assim, a gente, essa criança, ela teve que aceitar tudo isso sem nem reclamar, né? Às vezes está sem ver os avós, né? A nossa casa hoje virou tudo, né? Virou um escritório, virou academia, né? Todo mundo tendo que lidar com as coisas da casa, e essa dificuldade até do tempo. Quando você falou, cuidado para não deixar a criança muito tempo, essa dificuldade do tempo até para nós adultos, né? Quanto vai ser o tempo do trabalho, quanto vai ser o tempo do descanso, quanto vai ser o tempo da alimentação, a gente acabou ficando tudo muito confuso. Imagina a cabecinha dessa criança. Então, eu acho que essa empatia nesse momento é muito importante, tentar se colocar e fazer as negociações. A gente está para trazer uma live um pouco sobre isso, sobre o comportamento infantil, né, sobre essas questões. Mas, eu sei que não é o seu foco, é o inglês, mas, enfim, me fez essa... Não, mas é legal falar. Eu, por exemplo, né, ensinando a minha filha, e ela só tem 4 anos, e eu achei que o desenho dela estava feio. E aí eu falei assim, você vai entregar isso para a professora? Depois eu me puni por essa fala, porque na escola é daquele jeitinho que ela pinta. Por que eu, como mãe, tenho que sugar da menina e exigir um negócio perfeito? Que eu sei que a professora lá com os 20 alunos dela, ou até mais, não cobra a perfeição. Aí ela olhou e falou, mãe, então tem que rasgar e fazer outra? Eu falei, não, filha, me perdoa, é esse jeitinho, é o seu jeitinho de pintar, me desculpa, a professora vai gostar sim. Não, mãe, você falou, ela vai me dar carinha triste. Aí eu falei assim, não, ela não vai dar. Eu me senti muito, porque que eu, como mãe, queria assim, fazer uma coisa perfeita, é minha filha pintando, ela vai pintar do jeito dela. Então, como mãe, eu vi que é preciso muito empatia, como você falou, respirar, perceber, né? Perceber essa dimensão afetiva toda misturada, bagunçando a nossa cabeça, e respirar que esse momento vai passar e aí a gente vai ver que venceu do nosso jeito também, né? Não existe, assim, uma perfeição para esse momento. Quando você estava sugerindo algumas brincadeiras, me veio à mente uma coisa muito simples, mas, enfim, né, que a gente tem que estar sempre pensando nas coisas que estão ao nosso alcance em casa. E me veio uma sugestão, enfim, então, inclusive, propor palavras e fazer a criança procurar na casa, né? Você falar inglês e pôr ela para procurar onde está aquilo, me traz tal coisa, né? Foi algo que me ocorreu agora como uma ideia que eu acho que isso é super bacana, né? Eu falei, por exemplo, da minha sobrinha, mas a Cecília, ela, quando a gente deu a aquarela para ela pintava e falava assim para mim, agora eu vou pintar de amarelo e yellow. Aí daqui a pouco, tia Cris, que cor agora? Eu falei, não sei, você que escolhe. Agora então eu vou de azul, blue. E ela foi falando várias coisas, nem eu tinha noção do quanto ela já conhecia sobre isso.
né? Ela gosta muito de Dora Aventureira. E eu perguntei ainda para ela, falei, onde você aprendeu essas palavras? Ah, na Dora Aventureira, né? Enfim, então, quanto que as crianças têm isso mesmo, né? De trazer essa coisa. Então, essa coisa do cotidiano é legal, pensar nos objetos do cotidiano, porque aí você dá função, né? Dá contextualização, dá significado para as coisas, que eu acho que isso é muito importante. Mímica também é um ótimo jogo para você fazer mímica, e aí tem que falar aquela mímica lá que você, se você imitou um cachorro, se você fez um objeto, tem que ser em inglês também. Então, assim, outra coisa, né? As crianças gostam de desafio. Quando você coloca pontos, então, vamos fazer um bingo que tem que falar em inglês de 1 a 10. Então, tirou lá, faz uns papeizinhos, mesmo põe num saquinho, né? E faz uns quadradinhos. Que número tirou? O 4. Mas como que é o 4 em inglês? Aí a criança pensa lá, for, então é o for, aí valeu. Então, várias coisas que você pode fazer em casa, mas eu reitero que, assim, sempre com alegria, né? Não é só porque é a semana do brincar, não, é porque a importância disso, ela é imensa, e até, nós estávamos até falando antes, numa outra reunião, para o futuro, né? Quantos nós, né, se for abrir aí para os pais aí, eu tenho 36 anos, então quantos pais aí da minha idade também não se sentiram bloqueados em relação à aquisição do inglês, porque era uma coisa que não era lúdica, eram traduções, era gramática sem parar, e aí você achava que aquilo ali era algo de outro mundo, inalcançável, né? E hoje nós temos a possibilidade de mostrar isso para nossas crianças, que dá para ser leve, que dá para ser suave, e reitero, né? Estamos falando aqui do inglês, mas eu falo isso para qualquer outra matéria, né? Para matemática, que para muitos é um monstro, para o português, ou para outras coisas que são ditas como muito difíceis de aprender, né? Eu volto a falar desse filtro afetivo. Você baixando esses medos e tratando o que é prazeroso e levando para essa área, a possibilidade de sucesso e o melhor, gente, a possibilidade de não causar nenhum trauma. Tem uns que superam tranquilamente, mas conheci amigos lá na faculdade de letras que tinham que fazer letras português e inglês. E falavam para mim, eu só vou ser professora de português, eu estou me matando aqui nesse inglês, mas eu sei que eu nunca vou ser professora de inglês, porque o inglês é muito difícil, ele é um trauma para mim. Então, até para nós, como educadores, pensarmos nessa questão desse trauma, quando a gente dá muito empecilho, esse filtro afetivo ele fica cheio, essa nuvem fica cheia, e você não consegue enxergar nada, que cria assim bloqueios, você se acha incapaz, né? E sendo que nessa idade do 0 ao 7, eles tinham que entender que eles são capazes de tudo, porque eles têm um córtex cerebral aberto, eles têm uma inteligência para isso, então eles podem sim, tá? E aí, às vezes, o medo está dentro da gente. Muito bem. Thaís, tem um comentário aqui que fizeram que eu gostaria também de fazer um adendo. A Vanessa colocou aqui que ela tinha ouvido, né? Esses dias ouviu alguém falar que tem uma criança. A tua fala sobre a sua filha fez todo sentido para ela, né? Do que você disse agora. E aí, e assim, queria fazer, na verdade, você fez essa reflexão, se humanizou, trouxe a empatia, né, nessa relação com a sua filha, da questão do desenho, e assim, essa questão da arte como um todo, porque o desenho para a criança é uma representação simbólica, né, é uma expressão dela, para ela, e é uma arte, a arte da criança que ela está aprendendo, né, e a arte tem toda essa questão do ponto de vista de quem vê, né? Então, a gente precisa sempre estar muito atento com isso. Claro que a gente tem que buscar incentivar a criança, né, a refletir sobre o que ela fez, dependendo do que for, né? Não tudo eu aceito, mas pensar o que você acha, né? Como está esse resultado. Mas a criança pequena, ela precisa muito da aprovação dos pais, e isso é muito perigoso. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, sim, né? Eu acho, complementando aí a tua fala. E se você certinho. quiser... Porque o que acontece? O professor, você viu que minha filha falou, mas eu vou ganhar carinha triste. Lá naquele contexto de vários alunos, a professora precisa colocar uma ordem. Porque se o menino ficar derrubando o lápis de todo mundo, se a criança ficar... Aí não tem ordem. Então, ela acaba usando uma carinha triste, acaba usando algumas coisas. Mas eu, como mãe,
não posso fazer isso, não posso destruir essa dimensão afetiva ali com a minha filha, querendo perfeição, né? Porque ela, quando tudo voltar ao normal, já vai ter um pouco essa cobrança da escola, que a escola, né, é o espaço da escola. O meu espaço aqui está sendo mediar como mãe e deixar ela ir na potencialidade dela e não querer perfeito para talvez mostrar que minha filha é perfeita. Mas eu não fiz isso por mal. Então, acredito que nenhum pai faz isso por mal. Mas o que é importante? Refletir enquanto é tempo, perceber isso e retroceder, né? De repente já passou, aconteceu isso a semana passada, você não precisa ir lá, filho, desculpa pela semana passada. Talvez ele é criança, nem, mas assim, nas suas próximas práticas, entender o quanto é importante ver esse contexto, né? E que é diferente lá do contexto da escola, que a professora está tendo que ter todo, né? Essa organização dela lá com um monte de alunos. Eu acho que, assim, como mãe, eu penso, né? Que como mãe eu posso ser um pouco mais flexível, né? E trazer ali para um lado de enaltecer, seja o desenho dela, é dela, sabe? Ela conseguiu até esse limite? Conseguiu até esse limite. Vamos indo por partes. E assim, tentar fazer com que esse momento não vire um estresse, não vire de um aumento ali da carga, do filtro, que vai fazer tudo piorar, e a questão assim, não de futuros traumas, né, que a gente não quer que isso aconteça. Então, e quando a gente fala de lúdico, aí tudo se transforma, né? Se tá difícil aí numa matemática com filho, vamos tentar aí ver, eu sei que é difícil, mas vamos ver como que os outros estão tentando tratar, como estão trazendo, se dá para inserir uma brincadeira para poder dar uma parada, né, no clima e fazer um clima mais de brincadeira, mesmo que não seja com aquela matemática, mas vamos parar um pouco, fazer tal coisa e depois volta. Então, assim, não tá fácil, mas a gente pode ir se desenvolvendo, né? Melhorando. Verdade. Ó, a Vera, eu acho que colocou um site, que eu acho que é talvez do aplicativo, que você comentou. Isso! Né? Então, depois a gente já está nos comentários, mas depois, se você quiser, me passa os links dos aplicativos. E a gente tá, ótimo! a gente tinha falado do inglês como segunda língua, e me lembrei, não sei se você, como psicopedagoga, tem um pouco de conhecimento, já tem conhecimento sobre isso. Eu lembro que teve uma época que eu ouvi falar de uma pesquisa, na parte talvez da neurociência, não sei, de que pessoas, né, você aprender uma segunda língua, seja qual for, desenvolve né, o teu cérebro de uma maneira que tem estudos que isso chega talvez até a prevenir o mal de Alzheimer. Você já ouviu falar disso? Porque você estimula uma área do cérebro que não é estimulada em outro, pode ser Libras, pode ser japonês, inglês. E aí depois só de eu falar da criança ouvir a música em outra língua, me lembra de eu voltar nisso. Mas tá. Tá bom, então só falando sobre isso, gente, é verdade. Por exemplo, você aprendeu a matemática, tá? Mas aí você vai crescendo e vai aprendendo mais sobre aquela matemática. Você ainda está no campo da matemática. Quando você abre para o inglês, você já mexe tudo. Quando você abre... Agora eu já sei o inglês, por exemplo, eu já sou professora de inglês, o inglês já acomodou. Qual que seria o melhor? Eu ir para um francês, para eu ir para um alemão, porque eu vou mexer em outra área do meu cérebro para poder ativar novos conhecimentos e fazer junções, e isso aí é o que vai o quê? Vai ajudando o seu cérebro a se ativar, né? O nosso cérebro, ele é plástico, né? Ele se desenvolve, ele tem potencialidades enormes, potencialidades que a gente não inimagináveis. Então, se a gente treinar, se a gente buscar manter sempre ativo, então, assim, eu sei que existem fatores genéticos, né? Nós temos que levar em conta também que nenhuma pessoa é igual, que existem casos e casos, mas que que o desenvolvimento de linguagens vem colaborar, sim. Para o quê? Para um desenvolvimento ativo do cérebro, onde você vai ter que estar sempre fazendo conexões e assim vai, né, desenvolvendo cada vez mais e deixando ele sempre ativo. Legal. Só eu falei de fazer um parênteses, né, sobre a questão de você falou, mesmo que a criança não, você fala assim, não vou pôr esse desenho para a criança porque ele não entende inglês, não vou colocar essa música em inglês porque a criança ainda não sabe. Mas é muito interessante, eu tive uma experiência ano passado que nós trabalhamos com outros, o projeto da escola, né, trabalhando sobre outros lugares, e a gente estava trabalhando, acho que sobre o Japão, eu não lembro. E aí eu peguei uma música infantil
e coloquei em japonês e coloquei para as minhas crianças. Foi muito interessante que algumas crianças começaram a cantar a música em português, quer dizer, eles foram pelo ritmo, né, eles foram pelo ritmo, claro, né, o objetivo era para eu falei, olha, é assim que é, né, essa música na versão em japonês, falei depois, mas de princípio eu não falei nada, e foi interessante que algumas crianças começaram a cantar, uma cantiga que eles já conhecem, lógico, né, em português, e aí eles nem perceberam, alguns nem perceberam que estava em japonês. Olha que interessante como que a criança, né, como que o nosso cérebro funciona. E você se envolve. Por exemplo, o meu sobrinho, ele ouvia aquela musiquinha Little Finger, hey, where are you? Here I am, how do you do, né? Como vai você? Só que ele era pequenininho, ele tinha uns 2 anos, ele ficava ficava E assim, a legal que a minha cunhada assim, dava esse ambiente. Hoje ele já sabe que é Little Finger e Here I am. Então, hoje, com 4 anos, olha só, ele já... Mas por que hoje ele já desenvolveu essa letra dentro dele? Porque ele ouvia lá com 2 anos, né? Então, tinha toda essa exposição. A exposição positiva, ela é muito importante. Ela precisa, né? Então, assim, em ambientes mais bilíngues, você chega e vê aquele mundo todo em inglês. Aquilo ali faz um bem enorme, porque você entra naquela conectividade. Então, o que a gente puder expor esses alunos, eles vão aprender sim. E a questão de dizer assim, é cedo demais, como eu já falei, até quando é bebezinho é legal. Então, é uma boa. Legal. E aí, assim, só, né, complementando, quando a gente falou da questão, né, da plasticidade cerebral, né, que o nosso cérebro, ele faz essas conexões, que isso é super importante, a criança pequena está tudo aberto, né, pronto para fazer as sinapses aí, para fazer essas conexões e aprender, né. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado com estímulos em excesso, óbvio, né, também tomar cuidado com isso. Aí eu gosto muito de usar uma citação do Augusto Cury, que quando ele fala que as crianças de hoje em dia sofrem de SPA, síndrome do pensamento acelerado. E aí nós como educadores, é uma citação que quem já conhece, quem nunca leu, é aquele livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, eu sou apaixonada, e nesse livro ele faz exatamente essa citação, que compete a nós educadores e a nós pais, né, buscarmos desacelerar um pouco essa criança, né, colocar para essa coisa de observar a natureza, e aí para mim veio muito claro, eu não lembro se ele faz essa referência no livro, mas, por exemplo, quando eu era pequena, eu amava deitar no chão e ficar observando as nuvens. O que forma a nuvem, né? Ver bichinho formando na nuvem. E hoje, com a tecnologia, né, as crianças estão mais aceleradas. Eu vejo por nós. Se eu passo muito tempo na frente do computador trabalhando, a hora que eu vou deitar, eu demoro muito mais para descansar, para conseguir desligar, porque realmente os nossos neurônios vão fazendo diversas conexões. Tem uma palavra que eu gosto muito. Eu até uma época chegava a olhar, anotar ela para sempre me lembrar. Para mim, essa palavra é chamada equilíbrio. Ela é difícil de se atingir, né? A gente atinge do nosso jeito, cada um do seu jeito. Mas é esse equilíbrio, como eu falei, não é para deixar 8 horas jogando Minecraft, né? Mas também não é para também, agora que ela sabe, eu vou massacrar ela até ele aprender tudo em inglês. Eu quero ela com 5 anos falando como uma nativa. Também não é assim. Então, esse equilíbrio, ele vai te dar condições de você tentar, né, do seu jeito, né, na sua casa, como você pode achar um meio termo, tá? Não precisa estar a lição nota 10 perfeita para poder massacrar a criança, mas também, se você vê que a criança está ali com uma preguicinha, vamos entender sobre, nós estamos aqui na quarentena, mas nós precisamos do quê? De criar uma rotina. Eu vou explicar o que é uma rotina. Você vai poder brincar? Vai poder brincar, mas vamos dividir o nosso dia, porque também tem aquela hora que a mãe está fazendo a comida. Nessa hora que a mãe está fazendo a comida, você pode jogar o Minecraft, mas depois, quando eu chamo para o almoço, então você conseguir dividir, até agora, voltando para a quarentena, a gente faz uma mistureba, né? Você fazendo isso, você vai tentar entrar em curso e encontrar essa palavrinha aí, que é a equilíbrio, né? Legal, Thaís. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco?
Olha, eu acho que é só. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esses temas, né? Que é o lúdico do inglês como ferramenta aí para o aprendizado, mas também levando para os nossos dias atuais, em que a quarentena está sendo um desafio para todo mundo. Então, eu acho que a gente falou bastante, que devo também pedir para o pessoal, se tiver algum tema mais específico que queira que seja tratado, a gente pode sim elencar como assunto para uma próxima live Legal. e discutindo também. Então, para hoje é só lembrar que brincar é importante, brincar é alegria. Só dessa, quando eu falo brincar, brincar para mim já vem um negócio aqui no meu rosto. Eu amo Verdade. brincar, né? Nós estávamos até na primeira reunião que a gente fez, estava lá no quarto da minha filha, ela viu um monte de jogos, gosto de brincar. Existe o jogo porque existe alguém que joga com ela, né? Então eu jogo com ela também e brinco com ela. Então amo brincar. Sei que isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? E olha, que eu não vou dizer que eu sou criança, não, porque a gente cresce e sempre gosta de uma brincadeira, tá bom? Legal. Você dá aula online, não dá? Também? Sim. Legal. Então, né, depois, se alguém tiver interesse de conhecer um pouco mais o trabalho da Thaís, né, como ela é de Mongaguá, né, nós somos de Guarulhos, mas de repente, como agora, né, tudo ficou perto, até falei para a Vera, que foi a nossa ponte aí, eu falei para a Vera, né, agradeço a Vera esteve no Acolher conosco no início do Acolher, o Acolher começou em 2005, foi assim, a gente tem muita gratidão a ela, e eu falei para a Vera, nesse tempo agora tudo ficou perto, porque agora pelo computador a gente, né, está super pertinho. Então, é super importante esse momento. Meu marido acabou de entrar e tá me chamando para jogar. Olha a situação. Ele Vai comprou brincar, um menina! jogo, ele comprou o jogo aqui, quer brincar. Enfim. É a semana do brincar. Pois então, ele tá me devendo, porque para a gente fotografar, porque a gente pede para todo mundo colocar os vídeos do que tem feito, né? Eu falei para ele, amor, o que nós vamos brincar? Ele falou assim para mim, só se você jogar War comigo. Eu falei, não, nem sei jogar War. Boa! Eu vou Nunca postar joguei foto War meu, na meu vida. brincando com a Helena aí e do meu marido brincando com a Helena também. Muito bom. Ah, legal, né? Então, assim, muita gratidão, Thaís, por essa, né, por essa participação. Amanhã, nós, né, visando agora quem segue o Acolher, né? Muito obrigada por quem participou. Nós vamos eu vou ter um bate-papo com a Fanny, só que no Instagram, sobre sugestões de brincadeiras agora para a quarentena. Então, quem quiser, fica ligadinho. A gente vai fazer no período da manhã, a primeira vez que a gente faz uma live de manhã, às 9h30. E essa da tarde também foi a primeira vez que a gente fez nesse horário aí das 5. Então, vamos, né, ver como vai ficar isso. Tá bom? E assim, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente vai deixar aí seu canal, né? Eu acho que você mostrou um pouco aí que, né, aprender inglês com você é super gostoso, super divertido. Tem que ser, tem que ser. E é isso aí, né? Muito obrigada. E aí, só lembrando a todos que Semana do Mundial do Brincar continua até domingo. Compartilhe aí conosco o que vocês estão fazendo. Quem quiser deixar sugestões de temas, né? Como você faz uma brincadeira na sua casa com a filha, põe lá nos comentários, né? Marca o Acolher, @Acolher Instituto, hashtag SMB 2020, hashtag Acolher Brincando 2020. Essas são as hashtags que a gente está usando. Né? Então, é um movimento de sensibilização também, né, para amenizar aí tudo que a gente tem sentido. Como você falou, não é só para criança, né? O brincar para a vida adulta. Né? Tem o Piaget já traz um pouco disso. Quanto o jogo, né? Tem o Lino de Macedo que estuda bastante sobre Piaget, que fala que o jogo ele é importante até para o futuro, né, pro presente e para o futuro. E aí eu vejo pela vovó. A vovó gosta dessa coisa do brincar, né? Então, é isso aí. Amém. Obrigada, gente. Vamos encerrar. Gratidão. Se alguém que tiver alguma pergunta, alguém tem alguma coisa, a gente está vendo nos comentários. Não, ninguém, acho que não. Tudo abraço, Vera, tá, né? Elas estão dando os abraços aí. Gente, muito obrigado. Foi um prazer ter vocês. Tati, tem mais alguma coisa que você queria complementar, meu anjo? Thaís, tem Eu? alguma coisa? Ah, Thaís. tá. Não, só isso mesmo, gente. Agradecer. Foi maravilhoso esse momento. E vamos aí nos encontrando em outras lives, falando de outros assuntos. E Aí. vamos nos conectando aí.
Amanhã eu tô na live aí das 9h30 também com vocês, né? Eu quero assistir essa live maravilhosa para pegar dicas aí para trabalhar aqui, para trabalhar e para brincar aqui com a minha filha, tá bom? Um grande Na beijo. Beijo. Na terça, a gente vai fazer uma outra no Face em 3. Vamos ver se vai funcionar legal. Que é eu, a Bruna e a Patrícia Lara. É o olhar, chama Brincar Inclusivo. É o olhar da pedagogia, da psicologia e da educação física sobre o brincar. Ah, entrou minha tia, tem uma galerinha entrando aí. Gente, muito obrigado, né, o pessoal do Face, por nos acolher, por receber. Thaís, mais uma vez, gratidão por aceitar o desafio, a primeira live, parabéns, ela falou super bem. Gente, minha primeira live, eu falei, eu falo demais. Na Super, sala de aula, eu falo parabéns. Super parabéns, né? Foi realmente, a gente teve essa empatia uma pela outra aí, super de cara. Deu né? certo. Ai, obrigada, gratidão. Gente, muito obrigada. Deus abençoe, viu? Fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau.